Antes de continuar, faça algo simples. Diminua o ritmo por um instante. Mesmo que esteja trabalhando, caminhando ou deitado, permita que sua mente desacelere. Porque este áudio não é sobre respostas rápidas, é sobre compreender algo que quase ninguém ensina. O silêncio de Deus não é vazio, ele é profundo. Uma das maiores dores da fé não é a dúvida, mas a espera. Esperar quando tudo parece parado. Esperar quando as orações não recebem resposta imediata. Esperar quando o céu parece fechado. E nesse tempo, a pergunta surge silenciosa dentro do coração: Deus, o Senhor ainda está aí? A Bíblia nunca ignora essa pergunta. Pelo contrário, ela a atravessa do começo ao fim. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o silêncio aparece como parte do caminho espiritual. E isso já começa no primeiro capítulo da Bíblia. Antes de Deus falar, antes da luz existir, antes da ordem surgir, o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Ele não falou imediatamente. Ele permaneceu. Isso nos ensina que a presença de Deus não depende da fala de Deus. Nós fomos ensinados a associar cuidado com explicação. Queremos entender tudo, saber o motivo, prever o desfecho. Mas Deus trabalha em outra lógica. Ele não se apressa para nos explicar. Ele se compromete em nos sustentar. Muitas vezes, enquanto pedimos respostas, Ele oferece presença. Vivemos numa época em que o silêncio incomoda. Sempre há um som, uma notificação, uma distração. O silêncio nos confronta com o que sentimos. E talvez por isso Ele doa tanto espiritualmente. Quando Deus se cala, não temos mais o que nos distrair. Ficamos sozinhos com nossas perguntas, medos e inseguranças. Mas é exatamente aí que Deus começa a trabalhar mais fundo. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve cerca de 400 anos sem profetas, sem milagres públicos, sem novas palavras registradas. Para o povo, parecia abandono. Para Deus, era preparação. Durante esse silêncio, impérios caíram, estradas foram construídas, culturas se misturaram, línguas se alinharam. Tudo estava sendo organizado para que no tempo certo, a mensagem de Jesus alcançasse o mundo inteiro. O silêncio estava cheio de movimento invisível. Isso revela algo importante. Quando Deus está em silêncio, Ele não está parado. Ele está trabalhando em camadas que você ainda não enxerga, em pessoas que você ainda não conhece, em situações que ainda não chegaram. José teve sonhos claros dados por Deus, sonhos grandes, mas sua realidade foi exatamente o oposto por muitos anos. Escravidão, rejeição, prisão e esquecimento. A Bíblia não registra Deus explicando nada a ele durante esse tempo. Houve silêncio, mas esse silêncio não destruiu José. Ele o construiu. O silêncio transformou um jovem sonhador em um líder sábio, capaz de salvar nações sem perder a humildade. Se Deus tivesse explicado tudo a José no início, talvez ele não tivesse desenvolvido paciência, talvez não tivesse aprendido a confiar sem entender. O silêncio formou caráter. Davi também viveu o silêncio entre a promessa e o cumprimento. Ungido rei, voltou a cuidar de ovelhas. Depois, fugiu. Depois, se escondeu. Depois, foi traído. Quantas vezes ele deve ter pensado que a promessa tinha sido esquecida? Muitos dos salmos nasceram desse intervalo. O silêncio gerou profundidade, gerou intimidade, gerou dependência. Moisés passou 40 anos no anonimato, antes de ouvir Deus chamá-lo novamente. 40 anos em que nada parecia extraordinário, nenhum sinal, nenhuma voz, mas Deus estava moldando alguém que antes era impulsivo para se tornar manso.
O silêncio o ensinou a ouvir antes de agir. O silêncio também revela algo dentro de nós. Ele expõe nossas motivações. Continuamos confiando quando não recebemos respostas? Continuamos buscando a Deus quando não sentimos nada? Ou nossa fé depende apenas de resultados visíveis? Jesus, no Getsêmani, enfrentou o silêncio mais doloroso da história. Ele orou intensamente. Pediu que o cálice fosse afastado. E o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta audível, nenhuma interrupção da dor. Ainda assim, aquele silêncio não era rejeição, era amor sendo cumprido através do sacrifício. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda oração é respondida com livramento. Algumas são respondidas com força para atravessar. Deus não livrou Jesus da cruz, mas transformou a cruz em salvação. O silêncio não era ausência. Ira propacito. Quando Deus está em silêncio na sua vida, Ele pode estar te protegendo. Protegendo você de receber algo antes da hora. Protegendo você de decisões que ainda não saberia sustentar. Protegendo você de caminhos que parecem bons, mas não são. O silêncio nos ensina a descansar sem controle. Ele nos força a soltar, a confiar, a aceitar que não precisamos entender tudo para continuar caminhando. Isso é maturidade espiritual. Talvez você esteja ouvindo este áudio enquanto espera uma resposta específica, uma cura, uma solução, uma porta aberta, um alívio. E talvez nada ainda tenha mudado externamente, mas algo pode estar mudando dentro de você agora. E isso importa mais do que parece. Deus muitas vezes responde trazendo paz antes de trazer solução, porque a paz sustenta você até que a resposta chegue. E a paz é um sinal claro da presença de Deus. A Bíblia nunca apresenta o silêncio como ponto final. Sempre existe um depois. Sempre existe um amanhecer após a noite. Sempre existe uma palavra após o intervalo. O silêncio não é o fim da conversa. É apenas a pausa necessária para que você esteja pronto para ouvir. Enquanto você continua seu dia, não leve este silêncio como rejeição. Leve como cuidado profundo. Deus se cala quando está fazendo algo grande demais para ser explicado. Agora, confie, espere, descanse. O silêncio não é abandono. É amor trabalhando em segredo, e no tempo certo, Deus falará. E quando Ele falar, tudo fará sentido. Respire fundo. Você não está só. Deus ainda está trabalhando. Amém.